E aí, pessoal, tudo bem? Voltando aqui depois de uma temporada, hoje o nosso assunto é um bate-papo muito legal sobre coach, sobre comportamento, por que que a gente age do jeito que a gente age, como que a gente pode tirar o melhor de nós mesmos, quem somos nós, se a gente não se conhecer, não dá para saber em que área de trabalho, como que a gente convive. E o nosso bate-papo de hoje está aqui com o Samir. Samir acabou de entrar, Samir Machado, ele é coach. Aqui, Samir, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Um bate-papo importante para a gente entender como é que a gente funciona por dentro e quais as nossas reações por fora. Tudo bem, Samir? Olá, Roberta. Olá, os participantes dessa live. Bom dia a todos. Um prazer estar contigo aqui de novo, já que estávamos há pouco na rádio. Então é muito bom conversar contigo nessa manhã aqui. Que é assim, multiplataforma, Samir, entendeu? Vai para a rádio, vai para a internet, depois vai para a TV, depois a gente faz um ao vivo aí, se encontra em Porto Alegre. Tudo bem? Como é que tá aí todo Tudo bem. mundo? Aliás, eu quero dar o parabéns pelo canal no YouTube, por esse projeto muito lindo. Tenho feito questão de divulgar e eu tenho certeza que vai ser muito bom para todos que vão te acompanhar ali, receber notícia fresquinha, quentinha, com credibilidade. Realmente é um grande serviço que você presta à sociedade fazendo aquele canal ali. Legal, é isso que a gente deseja mesmo, trazer um conteúdo de qualidade, trazer verdade para as pessoas e ajudar. E essa nossa pauta de hoje é exatamente para isso, né, Samir? Para ajudar as pessoas a se entenderem um pouco melhor, entender como é que funciona por dentro, para poder expressar por fora. Então vamos começar a falar sobre o trabalho de coach. Hoje em dia a gente vê muito, né? Todo mundo é coach. E aí, qual que é a diferença, então, do que é um trabalho de coach e do coach falso, do fake coach? Bem, primeiro assim, coaching é uma ciência, não há dúvidas de que é uma ciência, não é uma brincadeira, não é uma série de pensamentos positivos. O coaching ele trabalha com perguntas. Essas perguntas elas produzem naquele que está sendo atendido no coaching reflexões que geram novas atitudes comportamentais, porque o objetivo do coaching na verdade é acessar o comportamento da pessoa para transformar procedimentos que não estão sendo bons, eliminando crenças sabotadoras, eliminando situações dentro da sua própria vida que a pessoa não consegue sozinha identificar. Então, o coaching ele trabalha a questão do autoconhecimento, a pessoa conhecer a si mesma. Eu mesmo sou meu próprio case, eu encontrei o coaching porque eu estava precisando de respostas para a minha vida. Eu acredito muito nessa coisa do propósito. Todo ser humano ele tem um propósito, ele é munido de dons para servir de alguma forma às pessoas. E quando a pessoa não descobre isso, isso gera pensamentos ruins, gera insatisfação, a autoestima não fica legal. Mas quando a pessoa se conhece, entende o propósito da vida dela, como ajuda. E isso aconteceu comigo. Eu mesmo procurei um coach para tentar me entender e a sensação foi de um alívio tão grande quando eu pude entender algumas necessidades. Para minha esposa também, quando eu dei o resultado, foi um dia muito feliz. E naquele dia, esse coach que me ajudou, ele ajudou a me enxergar e ele disse, Samir, você é um coach, o que falta é a carteirinha, o que falta é a certificação, é o desenvolvimento para isso. E não deu outro. Eu gostei tanto da área que hoje que eu investi numa carreira de gestor de recursos humanos, fiz o curso todo para coaching do Instituto Brasileiro de Coaching e eu tenho sido muito feliz nessa carreira em poder ajudar e atender pessoas. Você falou sobre dons, né? E a gente sabe que todo mundo tem um dom, né, Samir? Em alguma coisa você é bom, você faz com facilidade, Exatamente. né? E às vezes as pessoas não conseguem identificar os próprios dons. Esse trabalho de coach, ele ajuda a pessoa a detectar para que ela nasceu? Sem dúvida alguma, ajuda a detectar, porque a gente nasce com valores que são construídos ao nosso redor que às vezes necessariamente não são os nossos valores assertivos. Às vezes, por uma questão de sobrevivência, por exemplo, nós investimos numa determinada carreira que não condiz com a nossa personalidade, com a nossa maneira de agir, de pensar interior. E isso começa a gerar uma sensação de insatisfação,
sabe, de autoestima baixa e faz com que a pessoa precise se reencontrar. E esse processo de coaching, ele leva a pessoa exatamente a isso, a se entender. Mas ele não fica apenas no âmbito profissional. Quando a pessoa entende como ela funciona, ajuda até no relacionamento dentro de casa. Porque as pessoas são diferentes umas das outras. E a gente dizia lá no programa anterior na rádio que muitas vezes nós nos procuramos na outra pessoa. E é aí que começam os conflitos, porque nenhuma pessoa é igual na sua essência, e isso é uma crença errada de que a pessoa vai pensar exatamente como nós. Quando nós fazemos esse processo de autoconhecimento, nós vamos descobrir, sim, aonde estão as nossas virtudes e as áreas a serem desenvolvidas. E aí vai a questão da expectativa, né, da cobrança. Você acaba cobrando a pessoa a reação que você acha que você teria, né? Mas de repente a personalidade da pessoa, o perfil dela é completamente diferente, a reação, ela entendeu aquela mensagem de uma forma, respondeu de outra forma, e aí começam os conflitos. Exatamente. A gente conhece os temperamentos, eles vêm de um processo de mais ou menos 2.500 anos. Hipócrates, que é o pai da medicina, foi uma das primeiras pessoas a separar os temperamentos por áreas do corpo vinculados com os elementos da natureza, terra, fogo, água e ar. E ele definiu os temperamentos em 4, que é a bile amarela, a bile negra, o sangue e a fleuma. Depois, um outro médico, no primeiro século e segundo século, chamado Galeno, médico romano, é que separou uma classificação que nós conhecemos até hoje. Colérico, melancólico, sanguíneo, fleumático. Isso vem sendo desenvolvido e trabalhado ao longo dos séculos. Carl Jung, que foi um psicólogo austríaco aí do século XIX, entre 19 e 20, também ajudou muito no desenvolvimento dessa teoria comportamental. E por último, nós temos no século XX a teoria DISC, que foi desenvolvida por um homem chamado William Marston, um homem inteligente, um americano, um advogado e psicólogo, PhD, que desenvolveu muito melhor essa teoria porque ele inseriu muito esse processo das perguntas de uma maneira mais assertiva. Esse Marston, por exemplo, é o criador do detector de mentira, inclusive ele é um dos idealizadores da Mulher Maravilha, porque essa personagem, por causa da visão psicológica que ele tinha da mulher. Mas isso é um assunto para uma outra conversa. Quero saber qual é a da Mulher Maravilha. Tem fórmula? A gente está precisando aqui de uma delas. Mas esse Marston, ele desenvolveu a teoria DISC, e ele definiu, então, esses temperamentos entre dominância, influência, estabilidade e conformidade. A partir do trabalho dele, hoje, muitos testes corporativos são baseados nessa teoria DISC, e o teste com o qual eu trabalho, que é o Coaching Assessment, do Instituto Brasileiro de Coaching, ele também tem uma influência desse processo DISC, só ele muda a nomenclatura, ele atualiza para um contexto mais, talvez, nosso local brasileiro, e ele define entre 4 comportamentos, tipos de temperamentos: executor, comunicador, planejador e analista. Esses 4 temperamentos, pelo menos 2 são predominantes na vida de cada um de nós. E é aí que começam as diferenças, porque, como nós falávamos antes, o executor e o comunicador, eles são extremamente proativos, eles são extremamente iniciativa, eles são de linha de frente, ao passo que o planejador e o analista, eles não são de tomar iniciativa, mas eles são excelentes para manter o projeto em pé, para cultivar o projeto em pé, e a gente costuma dizer que se o executor e o comunicador são bons de iniciativa, o planejador e o analista são bons de acabativa. Ou seja, junta tudo que vai ficar perfeito. Exatamente, a gente se complementa, né? E eu falo muito isso nos relacionamentos, nos comportamentos. O homem ele tende a comparar, a gente está sempre comparando quem é o melhor, quem fez melhor. E na verdade, por exemplo, a gente fala de futebol, sempre tem a figura do atacante, aquele que é o melhor. Eu tenho certeza que eu e você já pensamos no Neymar aqui nesse momento, né? Mas a verdade é que o futebol não é só ataque, o futebol é defesa, Sim. O futebol é o goleiro, o futebol é a zaga. Quando a gente pensa em futebol americano, por exemplo, a gente vê isso muito melhor definido. O jogo gira em torno do quarterback,
mas eles também pensam na defesa de uma forma sistêmica. E nós também funcionamos da mesma forma. Então é muito melhor quando nós entendemos que nós os complementamos, ao invés de simplesmente avaliar um por determinada virtude e o outro pela ausência daquela virtude. E esse é o ponto, né? Porque o que pode unir também pode separar, depende muito do ponto de vista. Quando a gente fala, Samir, de um ponto de vista empresarial, numa equipe, por exemplo, eu acho que é importante você ter todos esses perfis, né? Para que essa equipe seja completa. Agora, como deixar essa equipe completa coesa? Porque é o que você acabou de mencionar. Às vezes a gente puxa a corda para o lado, né? Quem tem o certo e tem o errado, quando na verdade tem o diferente, né? O diferente não quer dizer que é certo ou errado. Exatamente. Hoje, a figura do gestor de recursos humanos dentro do ambiente corporativo, ela tomou um espaço maior, porque essa valorização do humano para as empresas, elas entenderam que a chave está em fazer com que as pessoas se correlacionem adequadamente. Então, é muito comum fazermos testes e aplicarmos ferramentas e incorporações para ajudar as pessoas a se entender. Vamos lá, vamos falar um pouco de perfis para as pessoas entenderem o que eu quero dizer na prática. O executor é aquele homem que o lema dele é fazer rápido. É fazer rápido, é alta velocidade e o objetivo dele é resultado. E pelo fato do objetivo dele ser resultado e fazer rápido, esse homem é de linha de frente, ele é um homem que faz acontecer, ele é aquele tubarão, aquela pessoa que é extremamente intensa no que faz. Então ele vai atrás do resultado, custe o que custar. Ele é um homem que às vezes abre exceções, então essa figura dentro da indústria, por exemplo, ela funciona muito bem, é uma pessoa de força, de ímpeto, de fazer acontecer, e ao mesmo tempo, vamos pegar um outro extremo que é um analista. O analista é aquela pessoa focada, dedicada, linear, constante, e ao mesmo tempo o lema do analista é fazer certo. Então, quando nós colocamos um executor com um analista em contato, se eles não entendem como eles funcionam, às vezes gera um choque muito grande. Porque como nós falamos antes, a gente se procura no outro. Uhum. E isso faz com que às vezes as pessoas não entendam que o comportamento, por que o comportamento daquela pessoa é daquele jeito. Tem um outro detalhe também. Quando a gente fala de executor e analista, eles são extremamente voltados para tarefas. E o comunicador e o planejador são extremamente voltados para pessoas. Então, às vezes, o executor e o analista passam uma imagem de frieza, de desinteresse, mas isso não corresponde à verdade. O fato é que eles estão pensando em cumprir o seu objetivo. Outro ponto de vista, né? É outro ponto de vista. Exatamente. E para o planejador e para o comunicador, isso é uma ofensa, porque eles são cuidadosos com as pessoas. O comunicador ele é relacional e o planejador também. O lema do comunicador é fazer diferente, é o novo. E esse fazer diferente, ele não é individualista apenas, ele é coletivo. Ele respeita muito a participação coletiva. E o planejador, o lema é fazer junto. Então, para ele é muito importante as pessoas. Então, você imagina quando essas pessoas não se entendem, o planejador vê o executor, não, vamos lá, vamos fazer, só está pensando na tarefa. É muito tranquilo para um executor passar por cima de todo mundo na hora da tarefa, ser agressivo às vezes nas palavras. E eu lembro quando eu trabalhava no meu início de vida profissional, trabalhava numa equipe de vendas e o diretor comercial disse assim, vocês são só números. Aquilo me machucou tanto, porque eu sou tão pessoas, eu sou tão relacional. Como assim nós somos só números? Mas a verdade é que é a maneira como ele vê, resultado, resultado, resultado. Ele não vê somente as pessoas dessa forma. Ele se vê do mesmo jeito nesse processo. E isso é muito importante, você ter essa visão. Agora, se as pessoas estiverem aqui nos acompanhando, estão entendendo, cada um está se encaixando basicamente no seu perfil aí, nesses 4 pontos que você falou. Por que ela faria um teste de coach? Por que ela faria esses testes? O que mexeria na vida dessa pessoa? A gente teve aqui, só para começar, Samir, um comentário da Gabi,
que aliás é a responsável por essa pauta, né? Ela disse que ela ficou muito feliz de saber o que ela é. Na verdade, eu acho que o grande ponto, as pessoas às vezes não se entendem, não se encontram e ficam patinando tanto no âmbito particular, familiar, quanto na empresa, né? No seu mercado de trabalho. Sim, a tua pergunta, ela, em primeiro lugar, eu acho que a coisa mais fantástica de poder participar de um processo desse, que foi o que aconteceu comigo, é do autoconhecimento, é se conhecer, é saber como funciona. Nós funcionamos de um jeito específico, isso tem a ver com a nossa essência, com aquilo que nós somos. Nós podemos ajustar um pouco o comportamento, nós podemos ajustar, mas sempre a partir de um ponto de partida. Por exemplo, eu tenho, nesses 4 temperamentos, executor, comunicador, planejador e analista, todos eles podem se levantar lideranças. Todos eles existem lideranças específicas para esses 4 tipos de temperamentos. Mas se essas lideranças forem colocadas na posição errada dentro de um ambiente corporativo, traz um trauma muito grande. Vou dar um exemplo. Se nós colocarmos um executor dentro de um ambiente que precise de muita atenção técnica, foco, constante, linearidade, não funciona bem, porque ali é um ambiente tranquilo, um ambiente calmo. É um ambiente que precisa de constância e não somente de velocidade. Funciona muito bem uma liderança analítica e uma liderança planejadora. Uhum. Agora, se nós pensarmos em projetos, você, por exemplo, você é uma comunicadora. Se nós pensarmos em criação de conteúdo, em criação de coisas novas, é o comunicador e é o executor. Se pedir para um analista para ele criar conteúdo, sabe o que vai acontecer? Ele vai analisar demais. Então, e aí dá aquela parálise, né? Você para e não sai do lugar. Exatamente, até porque daí uma das áreas a serem desenvolvidas para o analista é justamente a questão de, às vezes, ser demasiadamente analítico. Ele analisa muito e ele é muito perfeccionista. Então, para ele sempre vai enxergar, o natural dele é sempre chegar assim, não está tão bom, não está tão bom. Não está tão bom, não está tão bom. Tem que melhorar mais. O executor não, vai assim mesmo, vamos fazer desse jeito mesmo, entende? Então... o bom é o inimigo do ótimo, né? E antes feito do que perfeito. A gente brinca no jornalismo, matéria boa é matéria publicada. Não adianta você refinar a matéria e perder o prazo dela. Foi pro lixo. Exatamente, e aí é o que eu te digo, que se uma pessoa for colocada na posição errada, isso vai ser ruim para a corporação e vai ser ruim para ela. E vamos pensar, essa pessoa não é boa o suficiente, mas necessariamente ela só está na posição errada. E esse autoconhecimento faz com que a pessoa entenda isso. A gente tem um visitante aqui, deixa eu pegar porque as pessoas não estão me ajudando aqui, os meus colaboradores, pronto, levou. Isso é o home office, entendeu? Qual será o temperamento dele, né? Ele é colérico. Agora, você mencionou aqui 2 temperamentos que a gente consegue identificar muito aqui em casa. E eu vou falar um pouco da questão familiar, que eu acho que independente da profissão das pessoas que estão nos assistindo, todo mundo convive, né? Em família. Aqui em casa a gente tem 2 temperamentos muito estampados, né? A questão do comunicador e do executor numa pessoa, e a questão do analítico, extremamente analítico e planejador. Então, são 2 perfis que ou se juntam ou se chocam, né? E aí você estava falando essa questão, por exemplo, o executor sai voando. Metade da ordem está sendo falada, já está tentando fazer. O planejador começa a fazer de forma planejada, pensa muito antes de executar, né? Quando se é que vai executar, mas pensa demais. E aí a gente entra às vezes nesse conflito. Como que a pessoa... Porque eu estou falando de mim, por exemplo. Eu, enquanto comunicadora e executora, acho, às vezes, que se eu for me planejar, por exemplo, pegar um papel e planejar o meu dia, eu vou estar me engessando. A gente brinca aqui em casa, né? Que eu sou o ao vivo e o meu marido é o gravado.
Porque é uma coisa planejada, é uma coisa que vai dar para voltar, que dá para cortar, que dá para fazer. O ao vivo é o deixa a vida me levar, vamos indo, vai vendo o que vai acontecer. Então, como unir isso, aí eu falo no âmbito familiar e no âmbito empresarial, de acordo com a profissão da pessoa, né? Uma das experiências que nós mais temos ao trabalhar o coaching, seja corporativo, seja pessoal, são crenças limitantes que nós temos. Assim como você, eu sou comunicador e eu sou executor. E a minha esposa, ela é planejadora e bem planejadora. Muito planejadora, muito organizada. Atrai, né, Samir? Exatamente. Os opostos se atraem, graças a Deus que ela é diferente de mim, porque me ajuda bastante. E ela, por exemplo, ela é uma pessoa que ela gosta muito da agenda, ela é uma pessoa da agenda, da organização, do planejamento. E a minha mentalidade era até então, deixa a vida me levar. Mas eu tinha uma crença limitante. Eu, por exemplo, eu não conseguia ver virtude na agenda, para mim. Apesar de, talvez, exteriormente eu concordar, na prática, o meu ser se comportava diferente, com essa mentalidade. E eu percebi que a agenda, para mim, se tornou libertadora, porque quando nós não fazemos agenda, a gente muitas vezes acaba dando o resto do que sobra em várias situações da nossa vida. E quando nós fazemos agenda, nós conseguimos planejar, inclusive, tempos livres para cuidar de nós mesmos. Mas eu só descobri isso fazendo esses testes e entendendo que, na verdade, eu mesmo estava me sabotando. Hoje, o nosso relacionamento, aqui um testemunho, nosso relacionamento melhorou. Nós melhoramos. Sim. Uma esposa mais feliz, eu mais feliz, nós conseguimos enxergar o nosso tempo. Então, toda semana, no início da semana, salvo exceções, salvo quando eu ainda volto a ter recaídas, a gente não faz. Mas em geral... Compreendo perfeitamente essa sua observação. Mas em geral nós fazemos semanalmente, no início da semana nós fazemos agenda, nós fizemos agenda no início dessa semana, e isso foi maravilhoso para mim, foi libertador. Então, uma ressalva aqui sobre esse processo de coaching, de autoconhecimento, é que ele, de certa forma, ele é libertador. Porque saber como a gente funciona faz um bem tão grande para nós mesmos, porque elimina algumas culpas que nós carregamos por não corresponder às expectativas que nós muitas vezes supomos que existem sobre nós. Existem, às vezes, expectativas que nós percebemos que as pessoas geram e que nós supomos que as pessoas têm sobre nós, que quando nós nos conhecemos, isso traz uma paz para nós mesmos. E a gente começa, então, a ajustar o nosso comportamento, tanto nos relacionamentos, quanto de maneira prática para trabalhar, para que isso se torne efetivo na nossa vida. Não perder tempo, né, Samir? Porque quando a gente começou o nosso papo falando sobre dons, né? Cada um tem uma aptidão em alguma coisa. Deus dotou todo mundo Deus deu um presente para todo mundo. Ninguém ficou sem presente, né? A gente tem um dom natural. Então, esse dom natural é quando a gente fala que o seu trabalho não é um trabalho, você está se divertindo. Quando isso se torna uma diversão, eu entendo que você está usando o seu dom, porque isso é uma coisa que faz parte de você. Você se diverte. Então, quando a gente usa essa questão, todas essas ferramentas do coach, né, para você se entender e para você entender o outro, você falou da importância da pessoa se entender, mas eu acho que eu vou um pouco mais além. De repente, isso ser feito no âmbito familiar, você conseguir entender como é que é a pessoa que você convive e aí chegar no equilíbrio, que eu acho que esse é o ponto ótimo em todos os setores da nossa vida, né, em todos os segmentos, a gente chegar num equilíbrio. Não ser 100% executora, como se isso fosse a verdade, não ser 100% planejadora, mas a gente ter esse equilíbrio. É muito importante, porque cada um desses 4 temperamentos, eles têm virtudes, mas eles também têm áreas que precisam ser desenvolvidas, que precisam ser ajustados. Todos eles têm o seu ponto forte e têm o seu ponto de melhoria. O executor, ele tem esse lema de fazer rápido. Mas, às vezes, esse fazer rápido pode refletir uma precipitação. Então, ele precisa aprender a refletir mais. Da mesma forma, o comunicador também ele tem essa tendência, às vezes, a defender o novo pelo novo.
E necessariamente, às vezes, não precisa renovar nada. Ele precisa fazer parte do processo, ele precisa retroceder um pouco, ele precisa ficar mais tranquilo. O planejador, às vezes, ele toma, por ele ser muito pessoal, às vezes ele toma muito para o lado pessoal momentos que não deveriam ser assim. Ele precisa, às vezes, ter um pouco mais de equilíbrio interior para não permitir que aquilo se torne uma batalha interior de relacionamentos. E não perder oportunidades também, né? Porque às vezes você analisa tanto e tem momentos que precisam ser decisivos de forma rápida. Por isso que eu falo do equilíbrio, né? A importância da gente ter esse equilíbrio, entender e também abrir mão, às vezes, né, Samir, das Sim. suas convicções. Eu acho que isso é importante quando a gente fala de relacionamento, de autoconhecimento. Aí você fala das crenças sabotadoras. Você estava falando da questão da agenda, por exemplo. Tem um amigo meu, Christian Barbosa, que a gente brinca que ele é o senhor do tempo, fez especialista em produtividade, que ele fala, Roberta, você está entendendo errado, a agenda vai libertar você. Aí eu falo para ele, a agenda vai me engessar. Ele falou, não, a agenda vai te libertar. São as crenças limitadoras também, né? Sim, foi isso que eu falei exatamente para um processo de coaching que eu participei com um coach, mostrando isso, que a agenda ela liberta, é só um exemplo. Agora, falando ainda sobre essa questão de áreas a serem desenvolvidas e áreas que já são excelentes, por exemplo, o planejador e o analista, eles não têm necessidade nenhuma de se comunicar, por exemplo. Só que tem áreas em que a melhor pessoa a apresentar determinado trabalho é um analista ou um planejador. Mas eles não têm necessidade de se comunicar. Então, é importante que eles desenvolvam um pouco o lado comunicativo. Porque todos nós, na verdade, temos um pouco cada uma dessas áreas dentro de nós. Agora, nós temos aquelas determinantes, aquelas predominantes. Mas nós precisamos aprender, nós precisamos desenvolver isso. Não significa que o analista vai se tornar um grande palestrante internacional, não significa isso. Mas ele, provavelmente, quando ele se manifestar em público, ele vai se sair muito bem. Por quê? Porque ele vai pensar muito antes no que escrever e no que dizer, ele tem calma, ele é fleumático, então ele consegue manter a respiração no nível bom para transmitir uma mensagem. Só que muitas vezes ele não acredita nisso. Então eu lembro do processo de um coach que ele não tinha necessidade de comunicação, mas ao mesmo tempo ele gostava muito de ensinar, porém não tinha necessidade do público. Nós conversamos sobre isso, trabalhamos sobre isso, e ele, da área da saúde, pôde fazer uma belíssima apresentação para os seus colegas dessas atividades internas de desenvolvimento, e ele pôde ver o resultado e pôde ter um feedback muito positivo no seu ambiente profissional. Então, quando nós nos dispomos a romper com essa limitação interior, com esses limites e dar esse passo de ir um pouco mais adiante, isso é satisfatório para nós também. Porque nós vemos o resultado, nós vemos crescimento. Nós não viemos ao mundo para simplesmente nos tornar confortáveis dentro de uma zona, mas de ampliar a visão, de crescer mais. E crescer às vezes dói, né? Crescer às vezes dói. Às vezes não é bom para ninguém sair da zona de conforto. Mas será que a zona de conforto não nos deixa interiormente desconfortáveis, muitas vezes, com nós mesmos? É isso que eu vejo. Ela pode trazer um conforto, talvez de uma acomodação, sim, mas ela, sem dúvida alguma, nos deixa desconfortáveis dentro de nós mesmos, porque nós sabemos que podemos ir mais além. Com certeza, né, Samira? A gente tem aqui muita gente participando, Mariana Embeloni, Eduardo, oi aqui para o Ítalo, pedindo para a gente dar um oizinho aqui, a Carmen falando sobre as suas colocações, e de uma forma geral, né, Samira, a gente quer realmente passar isso para as pessoas, né? O que você está fazendo com o dom que você recebeu, como que você está impactando as pessoas ao seu redor, impactando o mundo, e que diferença você vai fazer na sua geração. Eu acho que essas são as perguntas que a gente deve se fazer todos os dias, né? E entendendo como a gente funciona por dentro, a gente consegue dar mais, né? Eu acredito muito nessa coisa do propósito, sabe? E foi isso que me fez encontrar esse caminho do coaching. Porque nós nascemos com um propósito.
E o propósito não é só seguir uma rotina cotidiana, mas é entender qual é o nosso papel no mundo enquanto servos da sociedade, podendo cooperar da maneira mais assertiva possível, ajudando dentro do nosso ambiente. E quando nós estamos na área assertiva, e nós falamos aqui em algum determinado momento da pessoa se sentir bem dentro do seu dom, atuante dentro do seu dom, é onde a gente vai fluir mais, é onde a gente vai crescer mais, é onde a gente vai poder servir mais e é onde a gente também vai ter um nível de satisfação maior. Nossa autoestima vai ficar bem porque nós estamos trabalhando exatamente naquilo que nós funcionamos bem. Não significa que sempre nós não vamos ter que encarar desafios, como nós falamos aqui antes de romper com alguns limites, mas dentro de um ponto de partida que é a nossa própria essência, enquanto profissionais, enquanto família. Ou seja, dá para melhorar, isso é que é bom. Tem esperança, dá para crescer, dá para melhorar, dá para se desenvolver. O temperamento, ele não precisa definir o comportamento como um todo, mas nós podemos reprogramar o nosso comportamento uma vez que nós os conhecemos. Uma vez que nós os conhecemos. Por exemplo, hoje eu estou muito consciente de que eu devo sempre cuidar com a precipitação, de não assumir um compromisso antes de analisar. O analista ele faria isso naturalmente e demoraria para responder. Mas eu, comunicador... Fala mas assim, eu como depois pede desculpa, não vai dar. Mas eu, como comunicador, eu tenho que sempre cuidar para não passar do ponto rapidamente, para não assumir esse comportamento, essa atitude dessa forma. O planejador também tem muito isso. Às vezes ele não é tão precipitado, mas ele, por gostar muito de pessoas e não querer desapontá-las, ele pode assumir um compromisso que naquele momento não faz sentido para ele assumir. Então, quando ele entende isso, ele aprende a colocar os seus próprios limites, ele aprende a se respeitar interiormente e entender que necessariamente dizer não significa uma rejeição, não significa uma quebra de relacionamentos. Ele simplesmente está assumindo o controle da sua vida e está sendo, vamos dizer assim, mais feliz nas suas decisões. É isso aí. A gente tem aqui um comentário: conviver com aqueles que têm dons diferentes nos ajuda a crescer no que somos mais fracos. Com certeza. É o que a gente falou do equilíbrio, né? Exatamente o que a gente falou sobre essa necessidade da gente ter a complementação e o equilíbrio. Samir, muito obrigada por todo o seu tempo, a sua dedicação. Foram informações valiosíssimas. Muito obrigada. E a gente continua a se ver aí, de repente, uma outra live, um outro programa. Vamos ver o que a gente programa por aí. Eu quero agradecer a ti, Roberta, pelo privilégio de ter essa oportunidade de estar conversando contigo. Quero agradecer também a Gabi, né, que foi o nosso canal dentro desse processo. Ela foi o case, todo. Gente, foi o case. Foi o case, né? Ela pode dizer, olha, dá resultado, né? Ela pode dizer aí, olha, gente, dá resultado, né? A gente vê assim que hoje, como tudo que o brasileiro é muito brincalhão, né? E hoje o coaching virou uma grande brincadeira aí de humoristas no Brasil. Como você falou também, tem o coaching fake. Isso também atrapalha um pouco a profissão. Também existe um processo de pessoas que não entendem. Até eu sou cristão, né? Então, pelo fato de eu ser cristão, também há uma certa confusão de entendimento dessa profissão, porque ela é técnica, ela não é espiritual. O objetivo dela não é interferir no espiritual, mas é ajudar as pessoas a se conhecerem, para trabalharem melhor, para cooperarem mutuamente umas com as outras, né? E sem dúvida alguma eu estou muito satisfeito com a escolha dessa profissão e tenho visto resultados excelentes. Que bom, Samir, sucesso para você, que você continue aí construindo e ajudando muita gente. Obrigadão, viu? Um abraço. Bom dia. Obrigada, um abraço. Muito obrigada a você que nos acompanhou. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Roberta Lemos.